Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Deus nosso Pai, Que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde um coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao Espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Dai ao culpado arrependimento. Senhor, que a bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa imagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de São Miguel Arcanjo, Rei e chefe da Umbanda, em nome da Cabocla Yara, todos os guias protetores e orixás, na cobertura da corrente médica do espaço, chefiada pelo Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Romualdo Torres. que agradecemos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai do Mundo, a todos os nossos guias e mentores espirituais, aos nossos orixás, aos nossos mentores, aos nossos guardiões, aos espíritos socorristas do espaço, colaboradores, aos nossos pretos velhos, que amorosamente entram nesse recinto para nos ajudar, para nos estabilizar, para nos deixar mais aptos a pregar o amor, a caridade, a estender a mão ao nosso próximo. Pedimos, amados pretos velhos, nos estabilize, limpa o nosso astral, o nosso campo magnético, a fim de que possamos estar dignos de receber os seus ensinamentos, as verdades espirituais. Ajude a todos que passam pela prova da doença, do desconforto físico, emocional, espiritual, psicológico, mental. Dai nesse momento consolo a toda a alma aflita, encarnado e desencarnado que aqui se encontra. Que assim seja. Vou descendo a serra
com sua sacola, e com seu patuá e com sua missão, ele vem lá de Angola. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola, e com seu patuá e com sua missão, ele vem lá de Angola. Eu quero ver, vovô, eu quero ver, esse filho de Uganda tem querer. Eu quero ver, vovô, eu quero ver, esse filho de Uganda tem querer. Que a paz do nosso Pai o Xalá esteja com todos os filhos. Chegou a noite dos filhos. Este, como fala, este clima de euforia, este baixa, este rancho, este. Você viu? Este nego não entendeu nada. Este nada. Este é confusão dos guardas. Bom, mas peixe já deixa nego para se ajudar alguma coisa, é só pedir que esse nego faz, esse possível, esclarecer alguma coisa. Deixa o nego faz, deixa compreender, deixa como está os filhos. Essa confusão aí, não sei se o senhor pode responder, mas se era mesmo a pessoa que imaginava e se desistiu, foi embora, não sei. Esse nego não tem dúvida nenhuma. Esse foi bonitinho, viu, filho? Porque está aqui para fazer parte desses momentos. Esse não precisa ficar, como se fala, temerosa, filho. Esse foi mandado para vir aqui buscar os aprimoramentos, compreende? Só para solidificar alguns conceitos que esse filho já tinha, compreende? E que onde esse fio está baixo, não está se mal compreendido, se compreende? Então, esse se cala muito diante daquilo que esse considera, que esse acha. Esse pensa assim. Se cadê que fosse receber informação? Agora também, né? Isso é tudo diferente. Tudo mais moderno, mais novo. E até vem por esses que vocês fazem aí, como Computador? Compreende? Então, tudo se uma questão de época e de tempo, né? E tudo muda, tudo novo. Se muda não, se melhora, se acrescenta, se inova, se aprimora. Não é assim, gente? Sim. É assim. E há quem tem esse pensamento. Esse não é lá da terra da vida. Esse lá já é um pouco diferente do que esses grupos ao lado dos interiores. Entende? Compreende? Esse nego está falando. Se reciclam, né? Se busca dar passos mais largos, mas em direção a algumas coisas e pensa um pouco mais a respeito de um princípio único. Compreende que esse nego fala de um único assunto, de um único princípio, estende-se mais e não fecha frente. Infelizmente, esse lugar onde esses filhos aqui tem ainda, esses grupos ainda muito, como se fala, arcaicos, com os seus conceitos, e foi passando do pai para filho, e chega assim para neto. E não quer abrir os olhos com a evolução dos tempos,
e abranger todos juntos na mente, não é? E do conhecimento também. Se basta acompanhar tudo cresceu, tudo mudou, tudo progrediu, porque esse não progrediu. Mas é assim mesmo. Hoje nós vamos falar, vocês querem saber do plano espiritual do reino animal. Então esse negócio fala sozinho. Cadê o nego velho para trabalhar? Esse vai, né, gente? Esse vai. Esse Deus abençoe, esse Deus abençoe. Vovó não quer gastar de pouco no terreiro. Ela não lembra de cativeiro. Ela não lembra dos tempos de cativeiro. Deixe Deus abençoe, deixe muita vez. Deixe chave nosso Senhor, menino Jesus de Guarda. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre seja Senhor, antes que esse fio foge, né? Não, esse foge e isso aí fica. Ó, vozinha. Isso, Deus de pague, filha. Louvado esse seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa força bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoado Vocês têm que parar desses métodos de atribuir as deficiências dos seus para nós. Porque vocês ficam com medo dos seis. E aí nós não trabalhamos com isso. Deixa eu falar, poxa. Precisa, como fala, apenas dar essa liberdade. Pronto. Se essa liberdade deve ser usada pela espiritualidade como mais lhe convém. Compreende? Se precisa compreender esse tudo isso, não é? Essas filhas também, viu, filha? Essas filhas. Você pode se perguntar o que esses filhos querem saber primeiro. Que depois se perguntar, ele solta a língua e fala, se baseando no que esses filhos vão perguntando. Vocês que sugeriram. Ele é mista. Perguntinhas. Então, posso começar? Não, pode falar. Não, é. Eu não sou pegar a cheguei a pegar o caderno. Tá, então são duas perguntas. A primeira é que no livro dos Espíritos, se eu não me engano, fala que o espírito animal não se torna espírito humano. E chacotoveixas, né? Então, Deixa eu explicar essa primeiro. Tá. Para depois eu já achei até que se fica perguntar. Vamos pensar, vamos levar o nosso pensador a abranger o universo inteiro agora. Não vamos focar só aonde vocês nasceram, esse planeta Terra. Vamos pensar na criação do nosso grande Pai. E vamos pensar que para a espiritualidade, tempo e espaço é uma coisa que não é medido, é contado como o raciocínio de vocês, compreendem? Mas o animal, se ele chega a ser, encarnar um espírito, vinha a ser um espírito que encarna um corpo de carne, osso humano, e hominal, não é isso?
Sim, mas isso demanda muitos tempos. E eu vou explicar como isso acontece. Depois que ele passar por todos os estágios animal, compreende? Desde a bebinha vai. Ele vai para o mundo do elemental, compreende? Então ele vai viver um mundo como intermediário, vamos dizer assim, de uma dimensão que para vocês é quase, muito, praticamente inexistente, porque a maioria não pode ver e compreende. A gente, sinceramente, é fantasioso, sabe? Mas as fantasias têm razão de ser. Elas foram criadas a partir de alguma coisa. Como vocês falam, verídico e concreto. Aí criou-se as fantasias. Mas escuta, dentro do mundo dos elementais, ainda assim, tem muitas camadas. Como acontece com os planetas, com os mundos, multiplicidade dos mundos habitados, pensando no progresso e na evolução humana, e não existe um monte de mundo habitado, e outros, a mesma coisa no mundo dos elementais. E não vamos se aprofundar muito, mas ele ainda no mundo dos elementais tem um período de encarnações animal, depois fica entre o animal e algumas características humanizadas. E depois, então, ele vai para um mundo um pouco mais primitivo do que o de vocês. E na condição de humano, sim, porém com uma matéria ainda bem mais bruta e pesada, até se tornar a condição humana. A distância disso, da alma do animal até o ser humano, é a mesma distância de vocês a de Deus. Então vocês podem imaginar o tempo que der. Agora, dizer que isso não acontece depende do ponto de vista. Se você considerar tudo o que esse nego falou, essa distância, essa dimensão, esse dimensional grande, então pode, não é assim mesmo. Silvio, esse explicou. Qual que é essa missão do espírito quando está em terra? Expiação. Evolução, né, filho? O espírito, todo esse espírito tem a evolução, esse caminho à frente. E por que não um espírito que está aqui não pode evoluir para então esse fica não pode falar esse nunca vai o que não vai acontecer, filho, é um espírito deixa para ser regredido. Não é a missão é evoluir, filho. Então tem essa possibilidade de acontecer isso. Essa é a vontade, de tudo. O espírito é evoluir. O espírito, filho, o que tem que entender que esse espírito, o que vós pode ver o que é o espírito, esse é uma fagulha, o mesmo espírito,
do animal, esse é o mesmo princípio esse do humano, mas esse não tem o discernimento, não tem a capacidade esse de ver, mas a missão desse é progredir por outras etapas, até chegar a na evolução do coisa, entende? Porque esse filho, você vai considerar esse de outra forma. Quem está como que se vai explicar para você? Quem está devendo para esse espírito desse Neymar? Quem está devendo? Desse espírito humano. Esse está devendo. Esse está fazendo errado com esses. Entendeu? Então esse tem o caminho para evoluir. Então esse não pode dizer assim, esse que escreve, nunca esse vai se tornar. Como não? Esse é vontade, esse de Pai, esse que tudo evolui. Esse que fica difícil de qualquer esse explicar e de qualquer esse compreender, porque esses não têm a noção do que é o que existe além da matéria, que mundo existe, que nem esse Pai falou para vós, vai passar por transformação, e pode chegar a essa etapa, então fica muito escrito, falado, não. Filho, quando foi escrito, com uma visão só, foi dado aquela visão que não podia ter, mas tem esse mundo evoluindo, cada vez mais, e o princípio de tudo, filho, é vós evoluir sempre, não só vós, como qualquer ser vivo, nunca estagnar, né, que fala, nunca estagnar, mas o princípio é duro e nesse mesmo. Você pode fazer a pergunta do outro peixe. Agora eu perdi, né? Aí eu posso perguntar, guarda a minha aqui, né? Pode perguntar. Não, só ia perguntar assim, se esse processo de evolução dos animais, a ligação que tem com as espécies dos animais. E se quer saber se um gato vai ser um leão, Assim, não, a diferença não pode ser um leão, seja assim, tipo um gato, um cachorro, um leão, um jacaré. O processo de evolução deles, se existe alguma diferença, ligação, qual é a ligação disso? Tipo, um jacaré, outro é gato, outro é... Aí tem a baratinha. Existe nível de evolução diferente entre os animais. Se cada um deixe dentro de vamos dizer assim, dentro de um mundo reservado, de um mistério reservado a cada espécie. Compreende? Ele tem discernimento, consciência para decidir se ele vai voltar como um cão, ou se quer animal, esse também quer saber sobre isso, como que se dá essa mudança de espécie para outra. Isso fica reservado, ele não tem esse discernimento. Ele não pode e não tem capacidade consciencial para tomar esse tipo de decisão, vamos dizer assim, já que não tem raciocínio como esse de vocês. Então, o que cuida dessa parte são outros espíritos que ocupam
lugar de reencarnação animal, aonde dá esse Jorge segundo as leis evolutivas, as leis do progresso. Por quê? Porque esse homem, o homem, ele tem espírito errante, porque tem aí consciência, livre-arbítrio, escolha, decisão, não é? Então, quando este em condição de espírito, ele é um espírito errante, então ele sofre as dores, tendo várias dores, as dores da expiação, as dores do aprendizado. Com os animais, não existe a dor e expiação, entende? Existe a dor, aprendizado e progresso. É o impulso para que as coisas sempre tomem o rumo do crescimento, do melhorado, do progresso. E é assim que os animais estão sujeitos a essa lei do progresso. Tanto que no plano espiritual é assim que um bichinho chega, eles encarnam, ele imediatamente vai ser reencaminhado a outro processo encarnatório, salvo algumas exceções, que tudo tem exceção, mas na maioria dos casos ele é encaminhado para as câmaras de reencarnação. Alguns casos, algumas situações são um pouco diferentes. Quando isso é a vida, não é? A encarnação desse bichinho está ligado, atrelado a alguma história humana, alguma causa humana, algum motivo, vamos dizer assim, em que o humano esteja envolvido nisso. E respondeu, eu cheguei para saber outra coisa. Não, só assim, uma pergunta. Um animal doméstico, digamos assim, ele poderia reencarnar, existem as suas exceções, tá? Dentro do progresso dele, não existe aquela coisa, ele está num progresso mais à frente do que um outro animal que está lá na selva. Tem. Poderia reencarnar lá, né? Tem essa diferença, porque o animal que está lá na selva, primeiro porque a condição, o nível de crescimento e que ele atingiu, o nível, é para que ele seja um animal selvagem. O outro que tem aí, eu vou chamar de emissão, determinação de espiritual, de ser um animal doméstico, ele está contando com a ajuda do humano em ajudar esse animal a progredir através do respeito, da educação, não é? Do carinho, do amor a esse bicho. E o ser humano tem a missão e a obrigação de ajudar no progresso desses bichinhos que ele convive. E isso é muito importante quando os filhos resolvem que vai adotar e ter em seus lares um animal. É preciso saber o porquê quer um animal. É preciso refletir o verdadeiro motivo porque quer um animal.
se é só para que este Shiva, como se fala, de guardião do rancho. Então fica exigindo uma coisa do bichinho e fica aí, como se fala, educando ele para isso. Então esse bichinho fica sujeito àquela situação já antecipada, já vista antecipadamente pelo plano espiritual que coordena a encarnação dos animais. Numa outra oportunidade, esse que foi educado para ser guarda vai ter talvez uma oportunidade de progredir de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais saudável para o bicho, mas dentro do sentimento. Muitos são educados para ataque, para morte, até. Esse animal também foi escolhido também para ele. Então, é onde está, muitas vezes, a diferença entre um e outro. E o homem tem grande participação e culpa no processo evolutivo de progresso dos animais. E como eu vou falar, eu preciso ver se quer só pelo simples ego de ter um animal, como vocês falam, de raça, se é moda, ele se quer ter para descontar nesses bichinhos a sua gira e ter algo para servir de alívio aos seus instintos animal, vamos dizer assim. E se vamos dizer que tem, se for analisar assim, tem animal mais evoluído que os homens? Sim, se pensar que o tempo de vocês, vamos dizer, para o animal, ele aproveita mais, o mais que ele puder para o progresso. Enquanto que Vamos perder o tempo. Isso. E muitos homens que aqui se encontram estão tendo aí a chance de se melhorar e aí não estão aproveitando isso, estão em uma condição, pensando, comparando, muito inferior com relação a alguns animais doméstico, inteligente, compreendeu? Esse animal é inferior ao humano, mas alguns humanos em especial que está perdendo a oportunidade encarnatória no planeta Terra, não vai ser tornado a outro, donde não deveria ter permanecido, porque não está aproveitando este animal, pensando nisso, e está aproveitando o seu progresso muito mais do que esse ser humano. Compreendeu? Assim como os estágios estão em estágios diferentes, não é? A mesma coisa acontece com o reino animal, com
o agravante de que, sob o reino animal, o homem tem muita responsabilidade. Quer fazer pergunta? Quem quer perguntar? Lembrei mais ou menos. Nessa linha, seguindo essa linha dos animais, das passagens, posterior ao homem, existe, não, lógico não na nossa terra, mas uma espécie dos mundos de um outro ser no estágio evolutivo mais à frente do homem. Considerado do reino animal? Seguindo essa linha de que os animais estão seguindo. Não. Um pouco abaixo do homem, sim. Muito pouco. Você não era aqui. Não conhece. Não. Mas muito pouco. Se confunde. E muitos espíritos ainda nesse estágio evolutivo que, digamos, vamos falar assim para vocês entenderem, desses animais habitam o planeta Terra com uma oportunidade. Nem todos eles estão perdendo, alguns estão melhorando mesmo, mas não atingiu ainda a condição hominal, apesar de viver na condição hominal. Compreende? Espiritualmente, mas ainda assim ele tem algumas particularidades, compreende? Sim, que se para quem faz a leitura, que somente é um espírito possuidor desse, vamos dizer, desse dom e dessa missão, sabe quem são? Que pode dizer, compreende? Na maioria das vezes, muito dessa espécie que eu estou falando, que habita ainda no plano Terra, alguns estão no plano Terra, são vamos dar um exemplo, os mentores, vamos dizer, de muitas espécies selvagens. Compreende? Quando esse está na condição de espírito, essa espécie, vamos dizer assim, um pouco abaixo do homem, quando está na condição de espírito, se ocupa da responsabilidade, da missão de ser os mentores de um grupo de animais, porque não funciona como o homem. O homem, na sua individualidade, como espírito errante e sujeito à deitação e ação, cada um tem o seu mentor, não tem? Com os animais não é assim ainda, não é? É um grupo de animal e um espírito comanda e cuida e ajuda no progresso desse grupo de animal. E esses que aqui, que alguns que estão habitando o planeta Terra, outros não, quando desencarnados, são mentores de algumas espécies selvagens. Cuida de um grupo de animal primitivo, selvagem, ajudando no seu progresso. E de outros animais já, que eu vou dar só alguns exemplos, um é o cão, alguns felinos como os gatos, algumas aves, os golfinhos, os porcos. Os porcos também? Os porcos. Não, os bovinos não, eu digo os suínos. Os bovinos vamos colocar Uma parte na justiça. os suínos, eles estão sob
a direção, o comando espiritual de seres humanos. Qualquer um de vocês na condição de desencarnado que tem essa missão, esse amor e essa afinidade com os animais, cuida de um grupo escolhido e determinado desses animais, inclusive os porcos, que são dotados de uma grande sensibilidade, inteligência e emoção. Compreende? Eu não preciso. Mesmo, quase esse mesmo com um eixo de cão, mesmo eixo. Então eu não preciso dizer nada dos abates suínos e os outros também, mas eu já está numa outra, vamos dizer, eu não sei se assim eu posso dizer, mas categorias de espíritos animais. Pode perguntar, se quer perguntar. Eu quero, pai. Eu precisaria perguntar 2 perguntas. A respeito de animais de laboratório e o abate. Essas 2 questões estão me batendo muito e eu preciso de muitas respostas para essas 2 questões. Se o pai puder me ajudar. Se quanto ao abate, esse é algo que deveria ser extinguido do planeta. Porém, o ser humano ainda não atingiu o mínimo do seu estágio evolutivo para se libertar da sua necessidade física de estar se alimentando desses animais. Eu diria que, vamos dizer, filha, nem todos aqueles que não comem carne são evoluídos. Mas eu diria, já falei isso em uma outra oportunidade, que todo evoluído não come carne. Compreendeu? Nem todos que não comem evoluídos. Mas muito ser humano, mas na sua grande maioria, o seu mental ainda não está preparado para se libertar da sua necessidade física. E o seu corpo orgânico está condicionado a necessitar, por viver nesse matéria rude e inferiorizada, a necessitar para o seu bom funcionamento e mantenedor até da sua integridade física e saudável, vamos das proteínas que tem, das outras composições das carnes. Aquele que tem condição, primeiro, conhecimento, segundo, condição, terceiro, desprendimento, que começa pelo paladar, pelo hábito, pelo vício da carne. Desprendimento pode começar a se libertar de comer os seus irmãos. Eu chamo porque é assim. Eu diria ser errado. Não, no planeta Terra não pode ainda usar essa palavra errado, porque o humano ainda necessita desse. Não adianta ele achar que ele está pronto quando o seu organismo, quando o seu mental, quando a sua necessidade, quando o seu vício o chama
até a prática canívora. Mesmo sabendo que todos os dentes, toda a arcada, todo o funcionamento do maxilar, não foi do ser humano, não é preparado para se alimentar de carne. Todos vocês não têm preparo para se alimentar de carne, para começar. Mas como a Terra teve a passagem pela era primitiva, histórica, aí veio e chegou e se manteve até agora. Mas volto a dizer que aquele que tem o conhecimento, o preparo espiritual e condição de buscar outras alternativas para o seu corpo físico, por favor, comece a pensar a se abster da carne dos seus irmãos. Quanto aos animais de laboratórios, muito já se andou nesse aspecto, não é? Mas muito ainda falta. Infelizmente, a indústria, como fala, farmacêutico, cosmético, tudo. Precisa de elemento físico, ser vivo, e que tem todas suas funções do habitat do humano, o seu habitat junto com o humano, sofrendo as mesmas reações. E então, ainda é preciso que isso aconteça. Mas eu quero deixar para a filha uma boa notícia, que tem uma equipe muito grande, extensa, espiritual, preparando e estudando afinco outras alternativas para diminuir isso. Sim, e esses animais que ainda são cativos para esse tipo de experiência e em prol do Ser humano, para vocês verem que até nisso os animais eles se dispõem. E são animais escolhidos, preparados espiritualmente por essas pessoas. Tem, quando há necessidade de um desencarne, é sem sofrimento e rápido. E muitos são muito bem tratados, apesar de ser cativo e de estar numa condição que os defensores dos animais, os defensores e os amantes do reino animal não se sentirem nada confortáveis em saber que esses bichinhos lá estão, mas eles estão sendo assim o mínimo possível de agressão, apesar de ter alguns lugares, eu diria até outros países, em que os animais
sofrem muito, tanto no campo das experiências, como o dia a dia da gente. a questão da valorização do animal. E outros em que o animal também há aí um disparate de coisas diferentes, que também há um exagero, em que o animal é idolatrado como Deus. E são muitas vezes muito bem tratados, fora daquilo que o animal precisa para ele, e enquanto muitos seres humanos estão degradantes numa situação para baixo do animal. Compreende? Compreende. E assim, eles têm, quando eles estão lá se prestando esse trabalho, vamos dizer, eles têm uma ajuda do plano espiritual. Toda essa. Socorro que vem a eles para aliviar. Toda essa mesmo, porque esse ainda é muito doloroso ver. Para eles, esse pode ser doloroso, mas esses vão estar amparado esse país. Entendeu? Mas não pode se ainda o povo tampar esses olhos para essas maldades. Mas esse ainda é um mal necessário nesse momento para que isso se transcorrer as coisas melhores de vida vocês mesmo. Entendeu? Então esse é o sentimento, esse que vocês olham e vê aquele sofrimento. Mas aquele está esse sofrendo, mas esse veio, esse posto, esse ali, para que aquilo seja esse realizado. Entendeu? Esse nada, esse feito sem esse Sim, é só uma... É que os olhos de vocês aí, do sentimento, esse doloroso. Para esse povo espiritual também, porque esse povo espiritual, esse vê as possibilidades, esse de ter os avanços necessários, de ter, sem ter isso. Por isso esse velho falou, está sendo esse já feito, tudo esses preparos, para que esses traumas que acontecem com isso não se dê mais outros métodos alternativos. Esse mesmo que já está sendo esse feito para que esses traumas de seja acontecer de ver e esses piticos de ter, para que isso vá se aos poucos esse se dizimando e acabando isso com esse. Entendeu? Mas esse entende que esse é bastante doloroso para vós e para qualquer esse como é para a espiritualidade. Mas a espiritualidade se enxerga de outra forma, outro plano, está enxergando a razão, tem que ser feito. Entendeu? Mas ainda vai chegar esse povo, ainda que vai se trazer as melhoras, para que isso não se ocorra isso mais. Deixa eu te perguntar, o animal do abate, desculpa estar insistindo nisso, é que isso vai me esclarecer muita coisa. O animal do abate, pelo que eu tenho sentido, que eu tenho visto no plano, é muito difícil quando ele já está chegando, porque ele já sabe para onde ele está indo e o que tem em volta dele. O que sente e qual os danos que pode causar no ser humano uma carne de um animal sendo abatido nesse estado. Olha, filha, se esse estiver chegando, se corrige. Filha, esse vai explicar para vós. Esse fala, esse animal, esse tem sentimento. Esse tem sentimento. Quem é esse que está fazendo errado? Então, esse, do mesma forma que esse foi esse batido,
esse é resgatado, esse de imediato. Agora, esse não precisa, esse carne, ser desse que... Quem que vai fazer esse bate, esse feliz? Ninguém. Entendeu? Ninguém. Então, todo esse carne é esse lunho. Entendeu? Tudo isso. Então, esse vai, esse não tem, eu como vou falar que esse não sabe o caminho que está lá, mas esse não tem a consciência, filha, disso. Esse pode, mas esse é assim, esse apanhado, filha, esse não fica no sofrimento, esse pode sentir a dor, mas esse apanhado. O resgate é mais, mais rápido do que ele sente uma ameaça no ar, mas ele já não fica, ele é resgatado. Ele é desligado, a sua sensibilidade é desligada antes. Tem a equipe também que cuida dos matadouros. E aquele animal que vai para o matadouro, parece que esse nega fala coisa. Mas todos que vão, tem muitos que vão. E quase tudo excluído, filha. Entendeu? Porque sempre tem os que não vão, não é? Sim. Enquanto esse vai, tem aqueles outros que é cuidado como fala? Aqueles tratados como... Aqueles touros, para reproduzir. Eles que é produtor, compreende? Então, tudo está dentro de um processo evolutivo. Cada um dentro do seu, da sua dimensão, da sua realidade, da sua consciência. Compreende? Os animais que são... de batedor, de laboratório, se eles sofreram, sei lá, adquiriram uma deficiência por causa de alguma coisa, eles vão levar isso naquele espírito deles. Quando eles encarnar, eles vão estar sem alguma coisa, sei lá. Tipo assim, então, se minha cachorrinha lá é deficiente, que não tem nariz, é porque ela trouxe de algum defeito, coitada. Mas ele tem esse motivo, trouxe, e vai, e depois quando chegar vou dizer, no processo seletivo dos controles, ele volta a tirar esse defeito, essa impressão na consciência, limitada do bichinho. Ele tem essa impressão, não tem? A impressão de algo estar errado. Acho que ela nem percebe. Ela é feliz, ela pode... Sim, filha, mas digamos assim, fica uma impressão no perispírito. E que ele depois é retirado através dos controladores e equilibradores desse animalzinho quando vai para reencarnação. Porque geralmente quando nasce um animal defeituoso, a mãe deixa ele do lado para ele morrer. Isso é a seleção. Isso é o instinto de manter a espécie. Então ela vai preservar o que está bom, porque ela não compreende. É a lei da vida, né? É a lei da vida, né? Ele não tem a consciência do como pensa o ser humano. Mas ele não foi preparado para isso. Pelo menos é a minha concepção. É um karma coletivo, assim. Não, digo abatedor, digo experimentação. Lógico, tem experimentação com éticos, né? O abatedor e tal, mas é uma coisa que todo mundo se beneficia daquilo. Se contamina, quer dizer. Também, né? Se contamina e se beneficia. Então, assim, desenvolvimento de medicamentos dos animais indígenas. Para cada situação é um peso, filho. Compreende?
Tem coisas que é como o Nego explicou da outra vez quando falava do progresso. A guerra, do ponto de vista sólido, ela é uma coisa ruim, não é? Mas é uma coisa boa para impulsionar o progresso, a melhora, novos pensamentos, novas maneiras. A mesma coisa acontece com as experiências com os animais. De certa forma, a gente vai ter que responder por isso. Apesar de a gente não ter condições de não usar animais hoje para experimentação, a gente vai responder por isso. Se ainda não é dado, ainda não é dada condição para ser de outro jeito. Então, No momento de condição e aí, mesmo assim, insistir, né? que vai ter sempre alguém, filha, que apesar de ter condição e novos métodos, vai querer estar utilizando ainda a coisa ultrapassada, arcaica, e como muitos de vocês ainda, quando resolvem fazer alguma coisa, preferem sempre uma maneira, às vezes, antiga. Tem um outro meio, mas Já está acostumado com aquele? isso, Acostumado. acostumado com aquilo, Vai fazer prefere. sempre. Então aí sim, filha, aí sim, se ele tiver ao seu alcance os recursos para ser diferente e ele não se aprimorar nisso, para não se dar o esforço e continuar com aquilo que ele está acostumado e confortável e tem domínio, esse sim. No caso da carne atualmente. Isso. O consumo de carne. Isso. E como que é? Ai, gente, então quem quiser falar, me corta aí. Mas como que é visto? Porque no laboratório, geralmente tem muitos animais para um experimento só. E eles vêm tudo junto, assim, geralmente, unidade, geralmente, nas mesmas condições. Como? Ai, como que eu vou explicar isso? E são escolhidos, né? Não é o mesmo caso, não é o mesmo caso que o pai explicou sobre o reencarne em massa do grupo de pessoas? Sim, é isso que eu ia perguntar. Essa coisa em massa, porque são usados muito de uma vez no experimento só e por muito tempo, sei lá. Existe o controle no plano espiritual, nesses laboratórios também de controle. Eu vou falar aqui, catalogadas as ninhadas. Ninhada, eu vou dar exemplo de um jeito que vocês possam entender. De outro jeito que eles fazem, mas é para vocês entenderem. Uma fêmea, no tempo hábil de vida, digamos, sei lá de que espécie, vamos dizer, do cão, ela tem um tempo de 10 do anos de vocês e com 5 ou 6 Gestações. sim, e vamos dizer, e já fêmea preparada para esse. Então, ninhada 2 vai ter um destino laboratório. Entendeu? É mais ou menos isso. Não é bem assim, mas é feito dessa maneira. Ninhada, porque aquela ninhada já está pré-estabelecido dentro de um campo de organização e de perfeita ordem e distribuição de fluido vital e universal do reino animal e que são destinados a
essa área científica do progresso, a colaboração de alguns e controle de algumas doenças, colaboração para alguns, mas pesquisa e avanço para ajudar os humanos. Compreende, filha? Vocês vão pensar que nós somos a favor, eles vão ficar bravos com nós, assim, que eles vão falar que nós somos a favor de todas essas coisas. Mas, filha, esse é uma necessidade, é um mar, esse necessário para o momento que vocês estão. Tá esse que nem falou, esse velho, que está esse sendo preparado, outras alternativas, para que isso não se sabe, o necessário. Esse ainda vai ser doloroso ainda para muitos, esse sentimento de ter acontecendo esses experimentos, né, que estão fazendo, mas ainda existe um mar necessário para o bem desses mesmo. Mas ainda se chega o tempo próprio que vai ser desnecessário isso. Aí esse que vai estar errado se esse continua com esses coisas. Mas nós não somos a favor disso. Se entenda dessa forma, certo? Eu posso perguntar só uma coisa bem pessoal, assim, de animal. Nem lá em casa, as cachorrinhas são muito mimadas, extremamente mimadas. Eu fico muito preocupada, tipo, pode morrer, não necessariamente vai voltar para minha casa. E aí, judiação? E se for para alguém que trata mal? E quem falou que voz não pode ser que volta para a A voz gente tem mesmo? muito cachorro, a gente sempre tem muito. E quem falou que não volta para a voz mesmo? Aí a gente já fez uns cálculos, não deu tempo de Da nossa ideia não deu tempo. Mas então, que dó. Como essa amiga falou. que cálculo, baseado em que você fez cálculo? Quem estava vivo, quem morreu, estava vivo, Normalmente, nem Baseado em que você fez cálculo? normalmente vai direto para reencarne. mas não é todos os casos. Às vezes eles mantêm muitos desses animais e pode esperar até 5, 6, 7, 10 dos anos de vocês. Se assim for estabelecido, compreende? E que há necessidade de voltar, considerando o carinho e o amor dos seus dons, considerando a empatia desse animal com esse laço de sangue da família, contando de papai, filhos e netos, e não precisa ser exatamente naquela casa, mas pode vir do neto, e espera. Alguns casos, toda regra tem sempre, e sempre haverá de ter, até nos mundos mais evoluídos sempre tem, toda regra sempre tem, vai sempre ter. É porque cada caso tem uma peculiaridade, não pode tratar por igual. Aí a questão, tratar os. Não vou lembrar, mas tem uma coisa que trata igual, mas de acordo com a diferença de cada um. E quando... Aproximar mais a igualdade. Por isso que existe essa equilíbrio. Para que haja o equilíbrio, tem sempre que haver alguma exceção na regra. Quando ela veio primeiro para a voz, ele não veio de outro, filho. Teve vindo, mas ali acostumou com a coisa da vida boa, a judiação vai cair na rua. Foi bom, às vezes. Eu vou fugir um pouquinho só. Vou fugir, né, café? Só um pouquinho, para não posso não me descer para lá. Cada um de vocês tem um mapeamento disso. Um pedalinho enorme. A começado da criação
cada um, do nada, do vazio, até cá, compreende? E os animais que passaram por vocês e que estão aí dentro desse circuito do mapeamento da criação. Desde que o vazio era naquilo que a mente de vocês pode alcançar, desde que possa alcançar de que o vazio era o vazio. E quando o vazio começou a ter as marcas, algumas marcas, que foram as criações, cada um recebeu um mapeamento. E os animais estão aí. Os que vocês aqui hoje lembram, os que vocês não lembram, os que foram e fizeram parte do reino animal, dos que não foram, dos que tiveram no seu convívio, aqueles que foram e tiveram parte no reino animal. Compreende? Vocês estão... Bom, tudo não é por acaso. Isso é importante que vocês saibam. Nem aquele formigueiro atrás de um objeto qualquer de vocês é por acaso, dentro do lar. Então eu vou deixar a casa caída com as formigas. Não, não é isso. Não é isso. Mas dentro de um equilíbrio natural, esse formigueiro ali. Sim. Então, vamos pegando essa deixa aí. O pessoal vive falando de experimentação com mamíferos. Mamíferos dá mais dó. Só que, então, dá mais dó, mas até que ponto que vai menos doloroso, como tem que fazer? Para um inseto, para bactérias, porque existe experimentação. E o inseto fica assim, ó, pá, ele já encarnou ali. Não é tanto. Tem período de Mas a gente gestação. não pode considerar só o tempo de reencarnação também. É o tempo da vida deles aqui. Nossa, a gente pode matar nada. Então, mas é isso que tem que ver. E aí, inseto que morre aqui dali horas e encarna de novo. Não, mas não estou considerando isso, estou considerando a vida dele aqui, entendeu? Porque existe experimentação com insetos, experimentação com micro-organismos, que se você for ver na parte do sofrimento, eles sofrem mais ainda do que os É que não, a gente não vê. E é vida também. Mas é que São espíritos. quanto mais avanço teve o animal, no sentido do progresso, no sentido, veja bem, o fato dele ser, como você falou, um mamífero e de estar lá para servir de experiência, ele teve um progresso muito grande perto daquele inseto ou daquele ser de pena, compreende? Ele está lá com um propósito e esse inseto que voa ou até que vai para as experiências, ele tem uma outra estatística de progresso. E então, o que tem um progresso não se mede pelo sofrimento, mas pelos olhos do humano, em ver na sua composição física, ele tem mais empatia com os homens e por ser também mamíferos. Então, é mais uma coisa de empatia, de sentimento e de afeto.
E se você tem afeto por algo e esse algo, esse ser vivo tem afeto por você, ali já se, num ato de julga-se sofredor, ali já se estabelece uma relação, e como toda relação tem piedade, e aí então o sofrimento fica mais, como fala, fluente, porque o homem tem uma outra relação com essa espécie de animal mamífero, porque se identifica em muitos aspectos. Compreende? Mas assim, tirando essa coisa relativa de afeto do homem, na criação no geral, espiritualmente. Mas esse mamífero, esse animal que pode estar convivendo com os seres humanos dia a dia, e onde há o toque, onde há aproximação física, e também está lá nos laboratórios, julga-se, filha, pensa, eu estou falando porque esse nego não é dono de toda a verdade, mas já pré-julga-se, filha, que ele está num passo maior no progresso. Ele está à frente. E por isso... Eu não falo pelo sofrimento. Eu falo, por exemplo, se eu considerar... Tem cultura que eles se alimentam de insetos. Antes do inseto do que cachorro. Então, mas isso é relativo. Tem as culturas que se alimentam de cachorro. Não, enfim, sim. tem cultura nossa que se alimenta de mamífero, Sim. e tem as culturas que se alimentam de insetos. Existem, da mesma forma que existem os abatedouros para os mamíferos, para os bois e tal, existem os, entre aspas, abatedouros, os criadores de grilo, por exemplo. Mas tudo é um estado, filha, também de consciência. Pensa, se esse lugar onde come grilo, como essa filha está falando, tem esse cultura de comer bicho, grilo, e não há ali uma auto-repressão, nem social, porque todo mundo come grilo. Entendeu, filha? Não, mas eu acho que é consciencial do próprio ser. É consciencial. Daquela própria cadeia. O inseto, ele não tem tanta consciência de si mesmo, física e espiritual, quanto o mamífero. É aí a diferença. Não tem nenhum. Não. É uma criação. Não, tudo é uma criação, mas a consciência que cada ser vivo tem de si mesmo. Ixi, Mas aí, ixi, não tem. Mas aí então eu não estou entendendo. Explica de novo. Não seria como ser humano, como ele diz, cada um está na sua consciência, mas lógico que é diferente. É como se Não, sim, mas eu não entendi não o que você quer saber. Não, eu digo assim, se todos, a gente aqui, por exemplo, a gente tem a oportunidade de não comer carne. A gente tem a oportunidade de não comer um ser que tem uma alma. A gente tem a mesma, entre aspas, obrigação de pensar em seguir em frente, em tirar isso da nossa vida. Da mesma forma, por exemplo, que essa cultura que come insetos. Deveria tirar isso também. Porque também são seres que têm alma, cada um na sua individualidade. Isso seria o ideal, né, filha? Seria o ideal, filha. Seria o ideal. Mas vamos te dizer, sim, esse seria o ideal. Mas, filha, dentro das medidas usadas, vamos dizer assim, vai para a terra, dentro das medidas usadas para a terra,
não comer esse carne, comer carne pesa muito mais sobre o seu espírito do que comer inseto. Porém, seria o ideal e nivelaria a consciência se nenhum ser vivo fosse comestível, vamos dizer assim. Porém, filha, no plano espiritual, os insetos, apesar de ser um ser vivo e ter oportunidades de evoluir, eles não têm consciência de si mesmo, compreende? Ele não tem consciência, essa consciência de ocupar lugar de si mesmo. É preciso bilhares e bilhares de insetos para, deixa eu explicar de um jeito, para ter, vamos dizer assim, bilhares e bilhares de insetos para se conseguir uma consciência de que está vivo. Um pouquinho, eu não sei explicar, da consciência de um outro animal que convive e caminha e está em contato com as sensações dos seres humanos, compreende? E os insetos, eles têm um outro método de controle no mundo espiritual. Por exemplo, está ligado às epidemias, às coisas, assim como os gafanhotos, não é? Um gafanhoto, ele não é inofensivo, até 2.000 é inofensivo, mas milhares dele, não é? Já vira o quê, filha? Praga. Compreendeu, filha? Mas existe praga de animais mais evoluídos, roedores, mamíferos mesmo, pássaros. Sim, filha, sim. Então é meio complicado. Ser humano. Mas, filha, mesmo é preciso. Tem roedor que pode fazer parte do convívio humano, mas outros não, filha. Então, é como esse nego está tentando explicar para você, filha, aquilo que o nego pode chegar e que o nego tem para você entender. E basta, seria bom que essa filha conformasse-se com isso, porque, filha, é muito, muito complexo. É o que dá pra gente tentar entender. Compreendeu? É assim, filha, não dá para dizer para a filha que dá para salvar todos os roedores que habitam nos esgotos e tudo quanto é lugar, senão ou vai viver os roedores ou vai viver a raça humana. Então, compreende, filha? É uma coisa de consciência. Você perguntou. Entendi. Então, tipo, seria um dever moral, espiritual, evolutivo, de ter o mesmo respeito com o inseto e com o mamífero. Sim, eu entendi. O inseto mais é do planeta Terra e faz parte, é assim que tem que ter. Outros não tem, é outro tipo de... Que ela falou, com esse inseto ou esse com outro animal? Por que o quê? Eu não entendi. O que você falou agora, filho? Eu entendi, que eu não tinha entendido onde que ela estava querendo chegar. Aí eu entendi que ela disse que o ideal é que o ser humano tivesse respeito tanto pelo mamífero, igualmente respeito pelo mamífero e pelo inseto, pela larvinha, Mas o pelo reflexo ser vivo. espiritual. Ah, não, aí não é o mesmo. O reflexo.
Você consegue ter esse um afeto, esse com esse um... Uma barata? Ah, tem gente que tem aranha, adora. Mas são pessoas desequilibradas. Mas, filha, Mas é só um capricho, filha, é um capricho. É mais permoda, mais frescura. Não, mas eu não estou considerando essa parte afetiva, essa parte da mas relação do esse homem só com vai o sentir, inseto. só vai sentir quando for dado o... Você entende? Porque se eu for considerar assim, eu não tenho nenhuma relação com ele como, por exemplo. Então eu tô nem aí, eu não vou comer ele mesmo. Mas você não olha o boizinho e fica com dó? Então, Se você olhar a carne vermelha e lembrar do boizinho, você não come. Então, mas você tá considerando, você tá vendo que isso é uma coisa muito relativa, tipo, de afeto? Eu tô tirando o afeto daí. Mas não dá pra tirar o Tem como. Porque, por exemplo, por exemplo, de repente surgiu que a gente deveria, falou que a gente deveria comer o boi, não tava tendo afeto pelo boi. Senão a gente comeria o cachorro, a gente comeria o coelho, entende? Que come. Sim. Mas esse, então, vamos com levar poesia, esse... Gente, que assim, é muito relativo colocar essa coisa do afeto no meio, se a gente considerar simplesmente essa coisa do confuso, da sobrevivência. Porque é esse exemplo que eu falei, eu não tenho afeto pelo boi. Coitadinho. Não, filha, não é isso que essa velha está falando. Vó está falando que não devia aniquilar esse inseto, porque tinha que ter... Não acho que não deveria, eu só quero saber essa diferença, entendeu? Não é que eu acho isso, mas que assim, não sei mais evoluído, é por isso que a gente consegue estabelecer uma relação emocional com o animal. Não tem O rato, Não, tem uns que dá, coitadinho. Mas um inseto. gente, eu tô ouvindo o que ela tá falando. O inseto não tem o sentimento. O outro animal transmite o sentimento e esse transmite o sentimento. O inseto, filha, não tem. A troca esse de sentimento. Não é recíproco, filha, com algumas espécies, compreendeu? Ainda que a pessoa guarde lá no vidro, filha, 300 espécies de borboleta, o que for. Você não vai transmitir o sentimento. Você até transmite, filha. Compreende? Mas não recebe. Então, filha, as coisas têm diferença quando se trata de espécie que não tem consciência, compreende, da sua existência. Não tem consciência. Eu não tô falando desse lado, pai. Eu tô falando assim, ó. São almas, são vidas da mesma forma, independente do nível de consciência deles. Entende o que eu quero dizer? Quanto que eu Entendo, filha. Independente do afeto e tal. Então, sim, eu sei que os ciclos de vida é diferente. É muito Mas pouco, filha. São consciências, são almas. E não é alma, filha. Esse não. Inseto não se trata de alma e nem de espírito. Ele tem um fluido. Fluido, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que planta. Um fluido, filha, que esse precisa ter uma aglomeração desse fluido muito, de muitos, compreendeu? Para ter uma coisa consistente e palpável do ponto de vista espiritual. Então, o que existe é só um controle dessas espécies, desses insetos, filha. Então, a palavra inseto é inseto. Ele tem dias aí de vida, outros um pouco mais. Ele tem alguns são preparados e foram criados para ser alimento de outros, compreende? E isso segue um ciclo, filha, de progresso. Eu compreendo que a filha quer dizer que deveria então ser
tudo igual. Mas quando se fala de sentimento, filha, é difícil você pegar um cão, né, filha, e um barril cheio de inseto e tentar. Pode ser para algumas pessoas. Mas então, filha. É porque tudo é relativo. Depende. É o estado de consciência de cada um, filha. Vamos deixar ela perguntar, que ela nunca falou. Filha. Se pergunta, filha. Então, na verdade, tem que desenvolver, porque assim, eu crio uma aranha desse tamanho. Viu? Tá vendo? Eu gosto dela. Mesmo afeto com a gente tem 3 cachorros, 3 gatos, já criamos Mas ela rato, gosta de você? mas- Você chama? Tô zoando, tô brincando. Eu tô brincando, Cláudia. eu acho que ela Não, tô brincando, tô brincando. Eu sei que ela não gosta de mim, que se eu colocar minha mão lá, ela vai me morder. Eu sei disso. Mas eu respeito aquele ser, Sim. ele tá lá, eu Cuida resolvi dele. cuidar, porque uma pessoa ia matar, então eu resolvi cuidar. Faz 5 anos que ela tá comigo. Eu me sinto responsável, eu alimento ela e é lógico que ela não sente afeto por mim, mas eu sinto, porque querendo ou não tá ali todo dia. Eu vejo ela todo dia, ela tá ali, ela tem nome. Então assim, existe afeto da minha parte, da dela não. É lógico Mas tá que não é bom, a filha. mesma Então tá coisa. tudo certo, Tá bom. Esse é um gosto, um capricho. Mas a filha não sente por outro bicho como sente por ela? Então, filha, mas então é um capricho, é um gosto, compreende? Na verdade não é um capricho, porque assim, eu fiquei com dó, porque iam matar. É O um menino trouxe ela de sentimento muito de voz. longe e ia matar. Eu falei, então eu vou deixar ela aqui, ela vai morrer de qualquer jeito, se soltar vai morrer. Mas Isso é um sentimento de voz, ótimo, assim, bom. Vai estar eu transmitindo respeito o que ela tá lá. sentimento, tá certo. essa é a consciência dessa filha. Mas essa filha tem essa consciência. Ela não pode achar que todos os outros vão ter a mesma consciência que ela. É o estado de consciência dela. Se perguntar para essa outra se ela vai criar essa aranha, ela vai matar a aranha. Por quê? Porque o estado de consciência dela vê a aranha como um ser agressor. Compreende o que eu estou Eu falando? também tenho medo. Assim, a única aranha que eu gosto é dela. Mas então, filha, mas é o que eu estou falando. A filha aprendeu. Se tiver uma vaca, você não vai comer a tua vaca, você vai comer outra vaca. É a mesma coisa, gente. Você vai comer a vaca do vizinho? É isso que a filha está falando? Não, filha, isso é particularidade. Isso, filha, isso é egoísmo. Não, mas você entende o que eu tô falando. Isso é egoísmo, é você gostar daquilo que é seu, o dos outros não tem importância. É isso que não pode. Então, mas Isso é tem que diferente. respeitar. Porque se eu ver uma aranha ali, eu vou ficar morrendo de medo. Mas eu não vou querer que mata. Porque eu tenho uma na minha casa. Eu sei que ela vive muito. Compreendo, Ela filha. tem um Mas você não respeito. pode obrigar o outro a não Minha matar. casa entra muita aranha, eu mato. Compreende? Você vai ter esse Não, sentimento. eu jamais mataria. Agora, se outra pessoa É quiser. muito difícil alguém aceitar, assim, você Compreende? fala, eu odeio uma aranha. Não, filho. Eu odiava, não gostava. Depois eu Então, esse tenho agora- jeito. Então, vai esse dia nesse sentimento. Aí vai dar o Eu limite entendo, para mas ela. Que é esse Vocês não levem pro lado pessoal, viu? quebrou essa outra vida. Agora, filha, É um ciclo da se- Não, eu tenho consciência. você vai gostar da aranha dela? Você vai lá visitar a aranha dela e vai gostar? Compreende então, filha. Mas porque são coisas diferentes. Então, você gosta do seu, como você falou, do seu gato, não é, filha? Mas você gosta de todos os outros gatos, tanto quanto do seu. Tanto quanto não, mas eu não vou matar como eu mataria uma aranha, por exemplo. Mas, sim. Mas você compreendeu? Você gosta porque é seu. Mas, Concordo
Então nós vamos ter que estender mais, filha. Tem que gostar do seu, tem que gostar do outro, você tem que gostar do outro, tanto quanto gosta do seu. E não é possível, porque senão você ia ter que ter todos os gatos abandonados. Né? Porque ficaria uma obrigação, então. Isso aqui já está muito tarde já. Se for continuar. Então, pai, eu acho que, então, como o assunto ainda... Esse assunto ruim hoje, poderia fazer mais sobre isso. Ou o senhor quer alguma coisa mais? Não, eu vou contar só uma coisa para vocês. Só uma coisa para vocês. Ninguém perguntou aí se um ser humano pode encarnar num animal. Isso, e num animal peçonhento ou qualquer outra coisa, não é? Não, isso encarnar não, mas pode se transmutar, pode se acreditar que está de se sentir rastejante, vamos falar como uma cobra. Mas existe um caso de uma criança, de um espírito muito devedor, endividado. Ele nasceu de uma família, essa mãe, esse pai abandonou, essa mãe judiou, porque era um desafeto de outras, torturou, tinha por esse espírito endividado, portanto, um espírito muito difícil, compreendeu? Que tinha tudo para deixar essa mãe com esse sentimento que esse nego está falando. E essa mãe também, endividada, nutria por esse filho muito ódio, muita raiva, torturava, não alimentava, tentou tirar esse filho através de uma prática do aborto, de uma prática caseira, não conseguiu. E essa criança, ainda que na míngua de alimento, sobreviveu, porque tinha que sobreviver, e continuou crescendo, e foi se tornando um espírito ainda mais rude, vingativo. E essa mamãe não amamentou esse espírito. À medida que foi crescendo, foi se abandonando totalmente, a ponto que esse espírito foi absorvendo todo esse sentimento negativo da mamãe, todo esse ódio. E foi para o plano espiritual. Depois que foi para o plano espiritual, lá ficou, nutrindo esse sentimento e curtindo esse sentimento, dando forma para esse sentimento, se envenenando. Essa mamãe teve outras oportunidades de encarnação. 1, 2, 3, e foi se indo. Com sofrimento, uns resgates, umas expiação, mas foi reencarnando. E esse espírito permaneceu num campo da vingança, da autodestruição, do veneno, e curtindo esse tempo e essa consciência. Dado um tempo, ele se identificou numa cobra venenosa, peçonhento,
se identificou lá numa floresta e ele se identificou e se acoplou nesse animal. Não sabia-se ao certo, porque ele não tinha essa consciência, mas espiritualmente, dentro da vibração dessa simbiose, ele planejou isso, sem saber ao certo o intento e por que isso aconteceu. E ali ficou, nessa cobra. Essa mamãe, jovem nessa encarnação, jovem, mocinha, jovem, foi com uma condição de vida de privação, foi morar num casebre próximo dessa floresta. Compreendeu? E lá era muito próximo da mata fechada. Pariu um casal de gêmeos. E amamentava esse casal de gêmeos. Mas começou a perceber que esse casal de gêmeos não desenvolvia, estava sempre raquítico. Me parece que o leite não dava. Mas aonde, filha, que você ouviu essa história? Porque eu posso até falar para o pai, que a cobra ia sugar o leite dela. Mas tem muitos casos, viu, filha? Nesse caso específico que esse nego fala, esse nego no plano espiritual ficou sabendo disso. Houve outros casos, porque a cobra, ela tem como fala, ela é atraída pelo leite, seja do animal, você já ouviu falar, cobra já foi tomar o leite da vaca, essas coisas, mas é atraído pelo leite. Nesse caso, essas crianças que ficou raquítica, alguma coisa acontecia, e essa mamãe cheia de leite, esse fio de outrora, muito no passado, todas as noites ia se alimentar do leite materno dessa mamãe. Essa dormia e esse fio ia se alimentar do leite materno e fazia como se fosse assim, vou chamar na palavra dos seis, uma hipnose, mais ou menos, em que essa mãe não acordava. E com isso, vendo esses crianças morrendo à míngua na falta do leite, e esse sugando, a mamãe também ficando à míngua de fraqueza, se sentiu então vingado e isso aconteceu. Demorou-se muito e demandou-se muitos de nós, vamos dizer, não entra em detalhes, contudo, de muitos de nós, do lado de cá, sim, a retirar esse espírito que acreditava ser aquele bicho, a conseguir devolver a ele a forma anterior à forma humana. Esse espírito ficou nesse bicho
muito mais tempo do que sobreviveria essa cobra. Ele animou esse corpo. Depois do tempo, a vida da cobra, ele ainda continuou animando esse corpo até conseguir esse intento dessa mãe. Isso tudo acontece. E aconteceu. Tem outras coisas, mas agora não vai dar para contar para vocês. Caso com os cães, com o golfinho, não é que tem as lendas e toda lenda tem uma verdade. Eu vou contar para vocês a história do golfinho, não é? É a mesma coisa. Não, filha, é essa a lenda do boto. E eu vou contar para vocês ainda. Minha mãe contava da cobra para mim. Minha mãe contava disso da cobra. É, filha, mas é porque todo mundo sabe por que a coisa da cobra é que a cobra tem uma atração pelo leite. E compreende? Mas esse caso tem uma história de espírito, filha. Compreende? Ixi, vamos embora então. Ixi. Embora. Se ficamos. Se... Uma vez esperar, a gente estava brincando, pelo amor de Deus, leva para lá, não é nada pessoal, leva para lá. Este não, este é como fala, cada um tem o seu. O que seria do azul se todo mundo gostasse do verde? Mas aqui, filha, só quero que você aqui nada é perfeito, é tudo atrapalhado no planeta Terra, viu, filha? Tudo atrapalhado. Então, a espiritualidade, filha, tem que ir dando um jeito para as coisas sair do melhor jeito possível. E que der. Tem sempre que estar dando um jeito das coisas, tomar um rumo melhor possível. Mas, filha, como fala, divergência, inferioridade, filha, todos os seis. E esse negro também, mas falando da terra, nada sobre ela na inferioridade. E não adianta, infelizmente, é assim, vamos todos, né, procurar refletir a cada situação, a cada questão e pensar que o que tiver ao nosso alcance de fazer, melhor. Então, que seja feito. Pode ser até com uma formiguinha, que é muito, se perceber a história a história das formigas e percebe como elas são organizadas naquilo que não é, filha. E como vou dizer para a filha, se desse para manter todas as formigas do planeta, não é? Vamos embora. Quem precisa do defumador? Esse nego, esse admira esse comportamento de cuidar do bichinho, da aranha. Viu, filha? Esse é um importante, esse passou por cima do medo, passou por cima do preconceito e cuida do bichinho dentro, preservando a sua vida. Isso. Mas filha, compreende que não é todos que vão ter esse. Não é, filha? E assim vai. Esse tem quem cuida das copas, não é?
e que esse gosta muito. Esse. Então, esse. E Deus te abençoe todos. Obrigada, pai. Obrigada, vó. Esse, filha. Obrigada, pai. Desculpa, eu tô tudo atrapalhada. Te abençoe. Tudo fica com paz. Jesus Cristo. Se quem quiser ler esse capítulo 2 livro do Espírito, questão de, começa no capítulos 500 e, se não tiver errado, 62, 92, 592. 592 vai falar dos bichos e preste bastante atenção na pergunta 597. E daí vai fazendo os pensadores 6. Boa noite a todos. Deus te abençoe. Abenção, meu Pai, proteção para nossa banda. Abenção, meu Pai, proteção para nossa banda. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Agradecer a parte espiritual aos nossos amados pretos velhos por mais esses ensinamentos de hoje que vieram nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Muito obrigada.